misturando com o céu. Para fazer isso aqui na Terra, você pode fazer. Tá? Só que aí quando o cristal está crescendo, ele está numa forma líquida. Quando ele está crescendo, o que acontece? O que pode acontecer? Começa a endurecer, a cristalizar numa parte e a outra não. Essa parte, por causa da gravidade, cai. E eu estou falando de partículas pequenas. Forma uma turbulência. Bagunça completamente a sua molécula que você pôs lá. Bagunça completamente. A melhor maneira de fazer isso, não só pela falta de gravidade, mas pela pureza, porque lá você tem um vácuo muito melhor, é no espaço. Quem patrocina a estação espacial? Rodia, fábrica de remédios, entre outras empresas. Ou seja, elas não estão patrocinando porque elas falam assim, o pessoal gosta de brincar de dar pirueta no espaço, não dá grana para eles brincarem mais. Eles não estão fazendo isso. Que eu saiba, Papai Noel existe, mas é dentro da casa da gente. Não tem. Eles estão investindo porque tem um motivo de sucesso social, de benefício para as pessoas. Né? Claro, isso gera renda. Né? Vamos falar de mais coisas. De lá do espaço dá para ver cardumes de peixes no mar e falar qual é a região melhor para pescar. Indicar para as indústrias pesqueiras brasileiras aonde está o cardume de peixe. De lá do espaço dá para ver desmatamentos criminosos, queimadas em época de seca e avisar rapidinho. Né? De lá do espaço dá para ver, através da coloração e de um estudo especial, aonde estão as jazidas minerais para serem exploradas. De lá do espaço dá para fazer essa meteorologia, dá para fazer estudos astronômicos também, que infelizmente as pessoas às vezes acham que o ser humano só precisa cuidar de comer e beber. Para mim isso é coisa para vegetal. Eu acho que o ser humano tem que cuidar também do espírito, de ser algo mais além do que ele é. Mesmo que isso custe um pouco da saúde dele. Quantos de vocês não fazem uma coisa que vai custar um pouco? Vai cansar, ou vai jogar futebol, pode cair, se machucar, mas eu quero. Porque eu quero ser mais do que o que eu sou. Vai arriscar alguma coisa? Vai, mas eu quero ser mais. A sociedade vai pagar por isso? Vai, mas vai fazer a sociedade crescer. É preciso pesar isso de uma maneira um pouco diferente. Não estou descartando e nem dizendo que tem que acontecer, mas pensar com mais calma, não de maneira leviana. Né? Esse cara é meu ídolo. John Glenn subiu para o espaço, foi lá para o espaço com quase 90 e poucos anos. Ele foi a primeira vez, foi o primeiro cara a dar uma volta em torno da Terra, depois foi com 90 e poucos anos. Né? O que prova que eu ainda posso ser astronauta. Mas, nem tudo são flores. Né? Lembra aquele negócio que eu falei para vocês, que o astronauta tem que assinar um termo que ele sabe do risco e tudo mais? E tem muitos acidentes, não só com os astronautas, mas com aviões. Né? E o avião, por exemplo, cai um avião lá nos Cafundé do Juda, matou 30 pessoas, sai uma notícia, sai no jornal, aquela foto enorme, sai de tudo quanto é lugar e tal. Um ônibus bate aqui do lado, mata mais gente, às vezes ninguém fala nada. A catástrofe, né, transforma em notícia. Né? Então, causa a sensação da gente que o avião é mais perigoso que o carro. Né? E a gente sabe muito bem que não é. Se você pegar a vida de um ônibus e de um avião, né, e fazer para cada avião um ônibus, a vida inteirinha deles, os ônibus vão matar muito mais gente. Você está dentro do ônibus, está correndo muito mais risco de vida. Mas no caso do espaço, não. No caso do espaço, realmente você tem um risco bem maior. Né? Com o avião também, diversos acidentes. Aqui a gente está vendo a decolagem do Columbia, não, Challenger, 1996. Morreu uma professora nessa decolagem. Né? Engraçado a frieza do narrador que não mudou o tom de voz depois que explodiu. Astronautas morreram lá.
Essa é a entrada do Columbia. Foi um pouco mais recente, né? Explodiu na reentrada. Também mais 7 astronautas. Entre eles uma amiga do Marcos Pontes. Esse é o Harrier. Ele que consegue ficar parado, ou pelo menos devia conseguir. Aí não morreu ninguém. Esse também não morreu. Acidente desses três. Ele vai saltar de paraquedas ali. Parece que ele vai sair bem, mas ele vai abandonar o avião. Primeiro acidente de aviação. Isso aqui sobrou do Columbia. Quase de Alcântara, né? Que morreram acho que 21 pessoas. Eu perdi um amigo aí, o Eduardo, que já passou dele. José Eduardo. Sensacional. Esse é o Simeone, depois eu falo sobre ele. Ficavam rosas perto dos pedaços do ônibus espacial. Não, quem vive para sempre, né? O Simeone, às vezes a pessoa pergunta, puxa, você conviveu com tanto avião, aviação e tal, eu nunca vi um acidente. O Simeone é um amigo nosso que morreu na nossa frente, né? Ele tinha um T-6 daquele lá, e lá em Limeira, no aeroporto de Limeira, ele estava fazendo uma manobra e enterrou o bico do avião no chão, né? E, a gente chegou lá perto e tal, já estava nos pedaços, aquela coisa horrível e tal. Mas faz parte, foi um amante da T-6, ele tinha vários aviões, ele tinha um DC-3, né? O DC-3 fazia acrobacia com o avião de passageiro, caía banco, caía cinto de segurança, caía tudo, maluco de tudo, mas infelizmente, né, nesse caso aí, a gente não sabe se foi falha do avião, falha dele, até hoje também não vamos discutir isso. O negócio é não deixar acontecer. Essas pessoas, né, que vão para o espaço, como vocês sabem, como eu já disse várias vezes, estão sabendo do risco que tem, mas é claro que elas não querem que isso aconteça, tentam minimizar o máximo possível, né? Mas por que elas vão então? Né? Às vezes a pessoa pergunta, por que você vai? Você sabe que pode morrer, que pode acontecer tudo isso, por que o cara vai? Aí eu pergunto para vocês, por que vocês fazem uma coisa que às vezes está correndo algum risco? Eu estou falando de qualquer coisa, até uma decisão entre largar um curso e ir para outro. Porque é da nossa natureza, é o único jeito de você evoluir, é você dar um passo onde você nunca foi. Né? Se você não der um passo onde você nunca foi, você não evolui. Você não vai ser nada mais do que você já era. Tem até aquela história da rã e do escorpião. Alguém conhece aqui? Não? Aí tava lagando e tal, né? Aí o escorpião e a rã lá iam morrer afogados, estavam ilhados e tal. Aí a rã pegou e falou, eu vou
né? Sair nadando, eu sei nadar, tá? Mas por favor, leva eu aí atrás, eu vou em cima, eu vou quietinho, por favor, me leva. Aí a rã, né, seu bobo, né? Você é escorpião, cara. Você vai pegar e vai me picar aí, eu vou morrer, tá? Você acha que eu vou fazer isso? Eu vou picar você, você vai morrer, eu vou afundar junto com você, nós vamos morrer junto. Não vou fazer isso. A hora que chegar lá na borda, você já me larga, que eu já me viro sozinho, tá? Olha, não, pensa bem. Tem razão, sobe aí. Chegou no meio da correnteza, o escorpião picou a rã. Né? E os dois afundaram. Legal a história, né? Acabou ali. Não, é que é o seguinte, né? A ideia dessa história é da índole do escorpião. O escorpião nasceu para picar. Não estou discutindo biologia aqui, tá? Mas o escorpião tem isso, né? Ele é conhecido por ter o ferrão e por picar. Então, mesmo que isso custe mais que a vida dele, ser escorpião é mais importante do que permanecer vivo. Sabe o que é isso? Porque se você pudesse, no último dia da sua vida, ou na última hora, né, chegar lá, olha, falta só uma hora, né, se você pudesse ver o que você fez, e você descobrisse que você não foi o que você queria, pudesse mudar, né, não precisa, por que esperar o último dia para saber o que você tem que ser? Né? Então, quer dizer, é o tal negócio, a pessoa nasceu para isso, para evoluir. E o ser humano, felizmente, é assim. Embora às vezes caminhe no sentido oposto, ele tem dentro dele a vontade de evoluir. Né? Ele tem a vontade de ser mais do que o que ele é. Eu acho que se a gente abrir mão, não estou dizendo que agora tem que largar todo o investimento para investir no espaço, não é isso. Mas se a gente abrir mão de tentar ir além de maneira séria, de maneira responsável, nós estamos realmente virando vegetais. Ficar pensando só no social, no arroz, feijão e né, olha, tem que antes ver isso aqui. Tem, claro, mas só isso não. Se for só para comer, beber e dormir, eu estou fora. Eu quero ser mais do que isso. E a evolução às vezes traz os seus benefícios também. Né? Aprende-se muito, faz-se muita coisa e a gente consegue aí ajudar muita gente também. Como é que eu estou no meu tempo? Quem que não evolui, né, do ser humano? Todo mundo evolui. Tem gente que acha que índio não evolui. Eu achei engraçado, porque as pessoas falam assim, esses índios aí já estão modernizados, estão com roupa, televisão, Coca-Cola. Você queria o quê? Vai lá, ficar dançando em volta da fogueira de tanguinha para o resto da vida. Você não quer. Né? Eles são seres humanos, eles querem evoluir. Né? Como a gente. Né? Como os que não são índios. Né? Não sei se tem gente aqui que talvez seja descendente de índio, né? Mas as pessoas ficam esperando, com a expectativa de que o índio ele precisa preservar, então ele fica lá, volta você para a caverna, porque você também ficava nas cavernas antes. Né? Você não quer, você quer evoluir, as pessoas precisam evoluir. Na hora que a sua mãe tiver câncer e precisar de um tomógrafo ou de uma máquina super evoluída, aí você deixa esse naturalismo barato e vai atrás da tecnologia para salvar a vida dela. Então a gente precisa evoluir. A gente precisa melhorar as condições, né? E ir além, tem que arriscar, não tem outro jeito. Isso aqui é um trabalho que eu fiz com os índios na selva amazônica. Aí eu coloquei eles aqui porque essa convivência com eles me ajudou muito a aprender sobre eles. Aqui já é na Ilha do Bananal, com os índios javaés. Esses são os índios Tucano e Dessano. Trabalho de astronomia, inclusive, muito bacana, viu? Trabalho de astronomia com eles aqui sobre a mitologia indígena. Eu fui lá para fazer um resgate da mitologia deles. Porque foram antropólogos lá e eles falaram, olha, a gente acha que existe a constelação do não sei o que lá, que fica ali. Aí o antropólogo desenhou as estrelinhas. Né? Só porque ele não conhece qual estrela é qual. Aí precisava de um astrônomo para ir lá e fazer realmente qual estrela que é o bico do bicho, qual que é a pata e tal. Fui fazer um trabalho com eles lá, fiquei no meio da mata, mas, gente, tinha índio que estava tudo flechado, de luta com flecha ainda. Aqui ainda tem tecnologia, mas as outras tribos onde eu ficava, não tinha nada, comia bicho, comia coisa. Passei acho que 2 meses lá, comendo tudo que eles comiam lá e vivendo com eles. Então foi bem bacana, foi uma experiência bem bacana. Faria de novo. Opa! Mas quando a gente aprende e quando a gente faz direito, a gente consegue ótimos resultados. Né? Quando a gente faz direito, a gente consegue ótimos resultados. Essas pessoas que morrem porque faz parte dos nossos erros e criam os nossos acertos. Esse clipe aqui acho que reflete aquele espírito da Esquadrilha da Fumaça. Muitos de vocês já devem conhecer, mas eu vou passar para todo mundo de novo. Ele merece, até porque o som é bom, não é raro.
Vamos lá. Tinha que traduzir essa letra aí, porque não tinha jeito. Muito linda, né? A letra muito linda. Bom, gente, olha, eu já até me estendi mais do que podia.
Agradeço muito a atenção de vocês aí. Vou parar por aqui. Se deixar, eu fico falando aqui até amanhã com vocês. Vou abrir um espacinho para quem quiser fazer perguntas e tal. Se eu puder responder. Um de cada vez, pessoal. Oi, por favor. Eu repito a sua pergunta depois. Ah, tá. Uma pergunta. Você é neto do Bertento? Isso. Neto adotivo, na verdade. Eu conheci ele. Morreu aqui em Rio Claro, né? Isso, Eu conheci ele. Outra, eu visitei a NASA e na época estava fazendo a estação espacial. Então eu tenho na casa de fotografia onde tem um compartimento de alimentos, essas coisas. Eu tenho as fotografias lá em casa. Ah, que legal. Puxa, me interessa muito, dá uma olhada. Legal, puxa, ótimo. Bacana. Sempre eu junto coisas, materiais. Eu conheci o Bertê, é amigo da gente, eu era jovem, mas ele morreu aqui em Rio Claro, eu lembro. Morreu dormindo, ele teve uma parada cardíaca. Ele fez um trabalho lá na NASA, né? Um trabalho justamente sobre orientação espacial, com o avião. Alguém tem mais alguma pergunta? O assunto é um pouco diferente, né? Eu levei lá mais para o lado humano, para o lado emotivo, porque eu acho que vocês tiveram palestras técnicas, aí o pessoal muito bom que veio essa semana toda. Eu quis mudar um pouquinho o clima também, para a gente fechar de uma maneira mais leve e tal. Então, às vezes a gente não sabe exatamente se tem alguma coisa para perguntar, mas... Uma pergunta aqui, ó. Opa! Professor, Oi. Em questão daqueles astronautas que você mostrou que ficaram vários dias na estação, Uhum. eu vi um documentário esses dias sobre algo interessante, assim, na questão de viajar no tempo. Porque se você for ver, eles foram, até hoje, os que mais viajaram no tempo. Por causa da velocidade que eles atingiram. Isso é uma questão legal. Os astronautas que foram à Lua foram os que mais viajaram no tempo, que chegaram a 40 mil quilômetros por hora. Essa foi a maior velocidade que o ser humano já atingiu. Mas aí tudo isso é um pouco relativo, né? Porque a Terra também viaja rapidamente, a gente está todo mundo nela. É um pouco difícil, esse negócio de tempo depende em relação a quem, né? Mas em relação a nós, foram realmente os que viajaram no tempo, né? Em relação a nós até hoje, são esses astronautas. Dilatação, as transformadas lá dizem que qualquer pessoa andou um pouquinho em relação a você, está viajando no tempo, mas eles andaram muito, né? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Vamos agradecer ao professor João Paulo. Muito obrigado. Não, eu queria te perguntar sobre aquele, se você sabe alguma coisa do Red Bull Race e piloto brasileiro lá que caiu e tal. Assim, eu assisti sinto ele como inferior. Eu queria saber se ele é inferior aos outros, claro, pode ser bom e tal. Mas se é uma questão política, ou se a escolha dele, ele é o melhor que a gente tem. Você tocou num assunto que eu entendo muito pouco. Tá? Eu era mais ligado à aviação no tempo antigo. Né? Quando surgiu essas campeonatos de acrobacia e tal, eu já não estava mais por dentro. Eu realmente não sei te responder. É um assunto que realmente eu não... Hoje, para mim, ficou um pouco distante. Na verdade, faz bastante tempo que eu não vou, assim, que eu não... Eu estou até com saudades. Né? A gente voa quando vai para Brasília, a gente vai de passageiro só. Né? Mas eu realmente não sei. Realmente é uma coisa que eu não sei informar. Eu sei que o velho lá era bom. Tinha bastante consideração o pessoal com ele. Né? Era bom, fazia muita coisa. Hoje em dia é mais difícil. A aviação mudou muito, né? Antigamente a Esquadrilha da Fumaça podia passar rasante, assim, passava arrancando poeira do chão mesmo. Hoje em dia é proibido fazer isso. Se o piloto fizer isso, vai preso. Né? O piloto da Esquadrilha fizer isso, vai preso. Antigamente tinha uma liberdade bem maior. O meu avô era muito contra isso. Né? Contra todo tipo de lei que fosse restringindo as pessoas. Ele achava que a gente devia educar as pessoas e ensinar as pessoas a ter discernimento, ao invés de criar leis. É mais ou menos o que acontece conosco hoje, né? Então, por exemplo, uma pessoa pega e se machuca com uma garrafa d'água, porque ela enfia a garrafa d'água no olho, né? Porque perdeu a noção do bom senso. Aí eles proíbem garrafa d'água, né? Que é a solução, para ninguém mais se machucar na sociedade com garrafa d'água. Foi acontecendo assim, com capacete na moto, foi acontecendo com tudo. Estou dizendo que não é bom. As pessoas deviam usar porque
né? Mas vai criando lei, vai condicionando, porque não consegue educar as pessoas para fazer o que tem que fazer. E com a aeronáutica aconteceu isso, né? Hoje, se tudo que você vai fazer tem que ter um manche do tipo tal, um negócio do tipo tal, tem que decolar, dar o seu, colocar para onde você vai passar, que horas você vai passar, com que velocidade, que gasolina você vai usar, quantos parafusos tem seu avião, aquela coisa, né? E tudo tem que estar, né? A lei ficou, ela está restringindo as pessoas. No futuro você não vai mais poder guiar, porque já está tendo carro automático, né? Daqui a pouco é proibido guiar, só o computador pode guiar. Daí eles vão proibindo as pessoas de fazer as coisas, porque elas não conseguem mais ser responsáveis por elas mesmas. Essa decadência, desculpa a visão pessimista nesse sentido, mas com a aeronáutica aconteceu isso com bastante intensidade. No livro dele, do Bertelli, ele fala exatamente isso no final, que essa aviação está caminhando mal nesse sentido. Ele sempre teve problemas com o DAC, Departamento de Altas Confusões, quer dizer, Departamento de Aviação Civil. Ok, pessoal. Você acaba tirando a criatividade do pessoal. Pois é uma coisa assim. E depois, investe do outro lado. Investe na educação, na formação, no discernimento. Hoje a criança não sabe nem dar cambalhota mais. Não sabe fazer mais nada, não tem. Né? Ficou uma coisa... Oi. Queria saber se para ser astronauta tem que ser militar ou existem astronautas civis? Se para ser astronauta tem que se habilitar? Militar. Militar? Não. Não, muitos, a maior parte deles não é militar. Civil. Hoje em dia, a maior parte é civil. Para ser astronauta hoje, você tem que saber muito bem o que faz e ser importante para o que vai acontecer lá. Deixa eu explicar. O cara que vai para o espaço, ele não tem que ser amigo do filho do dono da NASA, sei lá, um negócio assim. Não tem que ter uma cunha. Porque eles não vão gastar ou arriscar milhões de dólares só para fazer uma política ali, só para fazer um social. Então, o que acontece? Vamos fazer um experimento sobre abelhas no espaço, para ver se a abelha produz mel. Quem você acha que eles vão chamar? O sargento fulano de tal, que é condecorado? Não vão. Eles vão chamar o cara que mais manja de abelha, vão chamar um biólogo e tal. Você topa ir para o espaço, vamos ver se consegue, se tem condições e tal. E aí, então, quer dizer, depende do que você faz. Se você é piloto, é diferente. Tem que ter pilotado caça, está acostumado com um ônibus espacial com altíssima velocidade, com as condições, etc. Se você é comandante também, porque você também tem que ser piloto, todo comandante tem que ser piloto. Agora, os especialistas de carga, especialistas de missão, tem que ser especialista no que eles fazem. Então, se vão fazer uma coisa lá em cima, que você é o cara que mais manja, pode ter certeza que eles vão vir atrás de você. Entendeu? Depende do que vai ser feito lá. O que justifica fazer astronautas hoje é a grana, o investimento e o resultado. Ninguém vai arriscar. Às vezes acontece um voo promocional. O caso da professora. A NASA ela vai perdendo verba porque ela saiu do Ibope. Então ela inventa uma coisa qualquer para todo mundo voltar a atenção para ela e ela manter o Ibope. Porque se ela não tem Ibope, o presidente não dá verba porque o povo não vota no presidente. Entendeu? É um ciclo. Que está começando a acontecer no Brasil, que é um ciclo saudável, é o ciclo da democracia. Aquilo que o povo acredita que é importante, eles apoiam. Tem época que o povo fala, não devia investir nisso aí, isso é uma porcaria. Então a NASA tem a obrigação de se mostrar importante e útil. Tá? Mais alguma pergunta? Marcos Pontes. O Marcos Pontes é uma questão polêmica, porque ele sofreu uma agressão da mídia bastante injustificada, viu? Eu acompanhei o processo dele antes de acontecer aquilo, na verdade antes dele ser astronauta, eu já o conhecia e tudo mais. Ele foi aluno da Academia da Força Aérea e tal, provavelmente aluno dos meus pais, pelo que eu fiquei sabendo. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu vou falar exatamente o que aconteceu com a Estação Espacial, com a participação brasileira. O Brasil assinou um contrato que ia fornecer peças para a estação, em troca ia poder usar a Estação Espacial para benefício do Brasil. Ponto. Como que ia usar essa estação? Através de um astronauta que ia fazer os trabalhos lá. Aí foi passando o tempo, a Agência Espacial Brasileira, que agiu de forma, na minha opinião, bastante medieval, ainda pensando lá no tempo dos eleitos, lá no tempo da primeira Apolo, pegou e escolheu um astronauta e jogou para empresas, entre elas a Embraer, que na época o meu irmão era chefe de engenharia lá também, para fazer as peças. O pessoal falou, opa, peça para a Estação Espacial?
jogaram o preço lá, praticamente no espaço. Né? Jogaram o preço lá em cima. Porque era peça